Nós não podemos culpabilizar o professor pela forma que ele desenvolve as suas aulas no dia a dia de uma escola, pois este professor está fazendo o melhor que ele consegue a partir do que lhe é oferecido, a partir da graduação que ele teve, de como ele aprendeu o fazer pedagógico na graduação e de como no dia a dia ele tem apoio para repensar e refletir sobre a sua prática, ele tem apoio para criar novas propostas de ensino para potencializar as aprendizagens dos estudantes de hoje em dia. Meu nome é Herman, sou fundador da Ling Treinamentos, mestre em projetos educacionais, pedagogo, consultor educacional, formador, educador e eterno professor, e tenho certeza da potência da formação continuada no dia a dia de um professor, no dia a dia de um gestor, para justamente dar este apoio para este profissional que está adoecendo por se sentir sozinho no seu fazer pedagógico e por se sentir frustrado, por não conseguir gerar os resultados que ele é tão cobrado. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês da matemática que vai ilustrar muito bem um dos principais problemas da educação no Brasil e no mundo, o porquê este problema existe e como que a formação continuada poderia ajudar efetivamente a mudar este quadro. Então me acompanhe aqui em uma rápida apresentação de um pequeno recorte de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido já há anos. Quando a gente olha criticamente para os processos de ensino, a gente consegue enxergar claramente um telhado de vidro, um teto invisível que este processo possui. Olhando para a matemática como exemplo, por ser o principal problema de aprendizagem que a gente tem no Brasil e no mundo, eu tenho analisado há anos simulados, avaliações externas e provas aplicadas na sala de aula pelos professores de matemática, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental e principalmente no ensino médio. E o que eu encontrei na minha pesquisa corrobora o que várias outras pesquisas nos trazem, que é o quanto que as habilidades mais complexas não estão sendo desenvolvidas nos alunos, inclusive do ensino médio. O aluno sai da educação básica sem habilidades complexas desenvolvidas, que deveriam ter sido desenvolvidas na sala de aula. Aqui, neste pequeno recorte estatístico, eu trago resultados de uma análise de 103 questões de simulados de escolas de renome do estado de São Paulo, preparatórias para Enem e vestibular, assim como as questões de 3 avaliações aplicadas em turmas de terceiro ano do ensino médio nestas escolas. A análise realizada buscou identificar em cada uma destas questões quais são as habilidades, de acordo com a taxonomia revisada de Bloom, que estão presentes nestas questões. Ou seja, que habilidade que cada uma destas questões está exigindo dos alunos. Retomando aqui com vocês a taxonomia de Bloom, ele traz 6 níveis cognitivos que devem ser desenvolvidos nas pessoas, nos estudantes, níveis estes que vão do mais simples ao mais complexo. Aqui a gente dá o nome de habilidade para esses níveis cognitivos. Então, o mais simples é lembrar, até o mais complexo é criar. Quando a gente faz o cruzamento, então, das habilidades da taxonomia de Bloom com o que é exigido nas avaliações de terceiro ano de ensino médio, o que a gente encontra é um gráfico muito semelhante a esse. E estes dados são estatísticos a partir de um pequeno recorte da minha pesquisa, mas a gente pode ampliar a amostragem analisada, que não vai ter tanta diferença. Ou seja, mais de 70% das questões de uma avaliação, elas exigem apenas aplicar. E como vocês podem ver, aplicar está no terceiro estágio de complexidade cognitiva, de acordo com a taxonomia de Bloom. Entender, que é o segundo estágio de complexidade cognitiva, esteve presente em pouco mais de 15% das questões. Analisar, que é o quarto estágio, acima de aplicar, apenas 10%, quase 11%. Avaliar, aqui está 0, porque o programa acabou arredondando. No entanto, eu encontrei uma questão com o comando de avaliar e 0 questões com o comando de criar. E o que esta análise das questões destas avaliações nos dizem em relação
a como as aulas estão sendo desenvolvidas. Ora, eu avalio aquilo que eu ensino em sala de aula. Ou seja, se nas avaliações eu priorizo acima de tudo a aplicação de conceitos que na maioria das vezes são pura e simplesmente decorados para serem replicados na hora da avaliação, mas com pouca compreensão, que é o entendimento, com pouquíssima análise, com quase nenhuma avaliação, inferência, levantamento de hipóteses e nada de criação, nada de intervenção direta sobre a realidade por meio do pensamento matemático e da matemática como linguagem, é isso que eu estou ensinando na sala de aula. É isso, se eu avalio isso, é porque eu ensino isso na sala de aula. E aqui fica uma pergunta para vocês refletirem. Será que este professor de matemática do ensino médio, ele direciona as suas aulas com foco prioritário no desenvolvimento de habilidades e competências, ou será que ele, replicando o que ele aprendeu na graduação, ele continua priorizando conteúdos, a aprendizagem de conteúdos, o decorar de conteúdos e o aplicar de conteúdos? O que as pesquisas nos mostram, e o que a minha pesquisa, inclusive, demonstra, é que justamente este é o problema. Esse professor, ele não sabe como ensinar o aluno a desenvolver as habilidades e competências. Ele não sabe como planejar uma aula com este olhar. Ele não sabe como provocar o aluno a avaliar e a criar na matemática. E por que ele não sabe? Porque ele não aprendeu isso na graduação, porque os professores da graduação possivelmente também não sabiam, e porque no dia a dia dele, ele não tem o devido apoio formativo contínuo para aprender a desenvolver a habilidade de ter este planejamento conforme preconizado em LDB e na BNCC. E como resultado desta falha processual, e não é uma falha do professor, é uma falha do processo dentro do qual ele está inserido, a gente acaba chegando nos resultados trazidos pelas avaliações externas. Analisando as avaliações externas, aqui eu trouxe só um recorte do SAEB 2021 e do PISA 2022, mas nós temos dados mais atuais que infelizmente continuam mostrando que esse problema continua. Estas avaliações nos mostram que o aluno do ensino médio, ele não sai com as habilidades que Bloom chama de avaliar e de criar. Ele não sai com os níveis cognitivos de análise, avaliação e criação desenvolvidos. E isso fica muito bem representado no resultado do PISA, que nos fala que apenas aproximadamente 1% dos alunos eles conseguem atingir os níveis de proficiência 5 e 6, que são os níveis equivalentes a estas habilidades cognitivas. 5% em média dos estudantes de terceiro ano de ensino médio chegam no nível de aprendizado adequado em matemática, de acordo com o SAEB. E 73% dos alunos não alcançam o nível 2, que é o nível básico em matemática, no PISA de 2022. E considerando que esses 73% estão, então, abaixo do nível 2, é justamente entendendo que esses 73% eles apenas sabem aplicar o que eles decoraram da matemática, mas eles não sabem pensar, eles não sabem analisar, eles não sabem avaliar e muito menos criar com o pensamento matemático. Então a conclusão é simples. Se as aulas de matemática não mudarem as suas abordagens, os seus focos, os seus direcionamentos, passando a cuidar do desenvolvimento das habilidades e competências mais complexas nesses estudantes, este quadro nunca vai mudar e a matemática continuará sendo o calcanhar de Aquiles da educação do Brasil e no mundo. Agora, como que a gente pode ajudar esse professor? A gente pode ajudar ele, a gente deve ajudar esse professor por meio de formação continuada verdadeira, que considere a realidade na qual esse professor está inserido, que considere toda a história deste profissional que não começou ontem, ele tem bagagem, ele tem olhar, ele é qualificado, ele só precisa ser convidado a refletir sobre a sua prática. E por meio desta reflexão, pensar formas diferentes, e eu vou trazer exemplos reais aqui para vocês. Vejam aqui uma questão do Enem, questão 137, que é um exemplo claro de simples aplicação de conhecimento decorado. O custo total de produção cresce de forma linear. Qual será o custo para produzir 80 mochilas? Claro que é uma questão maior, ela está contextualizada, mas é uma questão que o aluno ele vai executar um procedimento conhecido. Ele vai aplicar uma fórmula, ele vai executar o que ele decorou e vai ter uma resposta única fechada. Ou seja, ele treina a memória de método e precisão de cálculo e aplica isso. Pura aplicação. Como que esta mesma questão, esta mesma situação poderia aparecer em uma avaliação
de forma a contemplar as habilidades mais complexas de análise, avaliação e criação. 2 modelos de preço são propostos. O aluno ele deve avaliar qual garante maior lucro e propor um terceiro que reduz o risco de prejuízo. Olha a complexidade cognitiva muito maior que é exigida nesta forma de elaboração de questão. Aqui, neste exemplo, ele vai ter que avaliar, ele vai ter que criar e ele vai ter que analisar. O aluno julga, o aluno decide, o aluno constrói. E não há uma resposta única, porque essa terceira opção que ele vai criar é uma opção dele. É uma análise individual por meio da qual ele vai criar a hipótese dele. É a competência que o mundo do trabalho e a cidadania mais cobram, e a que a escola menos exercita, mas que seria possível de ser exercitada por meio do apoio a esse docente. Apoio este que deve ser dado na formação continuada, para que este professor ele tenha a oportunidade de mudar o olhar dele. Mudando o olhar dele sobre os processos que ele desenvolve e sobre os processos nos quais ele está inserido, muda-se toda a cadeia dos processos de ensino e aprendizagem. Se o professor ele entender, por exemplo, a taxonomia de Bloom, mas não como um conteúdo que ele tem que decorar, para que serve essa hierarquização de processos cognitivos, de habilidades, quando ele enxerga a aplicação prática dessa taxonomia no seu dia a dia, no pensar de uma estratégia que ele vai desenvolver em sala de aula, numa provocação que ele vai fazer para o seu aluno e, consequentemente, na questão de uma avaliação que ele vai aplicar, a gente vai ver essa mudança em cadeia se propagando do planejamento até a prova, até a avaliação e, consequentemente, até o objetivo principal da educação, que é a aprendizagem do estudante. Quando a gente orienta este professor a refletir sobre a importância de planejar cada ação com intenção, as aulas desse professor subirão a escala, ele passará a trabalhar com problemas mais abertos, com múltiplas estratégias, com debates de solução, com atividades que levem o aluno a analisar, a avaliar e a criar por meio de pensamento, por meio de linguagem e por meio de procedimentos matemáticos. O algoritmo vira um texto e o aluno vira um escritor desse algoritmo e não apenas um aplicador de fórmulas prontas. Consequentemente, com aulas diferenciadas, as avaliações passam também a ser coerentes com estas aulas e os estudantes saem mais preparados. Naturalmente, isso não é simples, isso é um processo que se consegue com formações continuadas, também planejadas com intenções, onde a gente oportunize este professor a vivenciar isso dentro do ambiente formativo, para que por meio da vivência esse professor enxergue novas possibilidades e ressignifique a sua prática no dia a dia do estudante, sem culpabilização, sem cobranças opressoras, sem metas inatingíveis, tudo de forma significativa, humanizada, possível e transformadora. Este é um exemplo de como que a Ling Treinamentos enxerga a formação continuada e aplica a formação continuada nas escolas e nas redes que atende. Todas as nossas ações, todas as nossas estratégias, todos os nossos serviços oferecidos sempre estão pautados em pesquisa, em vivência de chão de sala de aula, em reconhecimento e consideração das infinitas realidades e dificuldades do profissional da educação em uma escola, tanto o profissional professor, quanto o profissional gestor, ou mesmo os técnicos de uma secretaria de educação. Cada uma destas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ter as suas histórias e contextos considerados para então serem convidadas a refletir sobre a sua prática, para então serem convidadas a enxergar por si novas possibilidades de atuação de maneira significativa acima de tudo. Se você quiser saber mais sobre os serviços que a gente oferece e sobre como a gente pode ajudar você na sua escola, na sua rede, entre em contato comigo, peça gratuitamente o nosso e-book, no qual estão todas as nossas missões, políticas, estratégias, serviços e diferenciais. Eu tenho certeza que juntos a gente vai poder pensar na melhor forma de auxiliar você na sua escola e na sua rede. Fico aguardando o seu contato.